Olá, gente, muito boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos para mais um estudo, o nosso tradicional estudo da mediunidade, no curso do Mediunidade Sem Preconceito, com o nosso irmão e amigo querido Edivaldo, que acontece sempre na primeira quinta-feira de cada mês. Então é sempre bom, a gente já fica torcendo para chegar esse dia para nos reunirmos e estudarmos um pouquinho mais a respeito da mediunidade, conhecermos um pouco mais sobre esse tema tão empolgante que está tão presente nos ensinos que a doutrina espírita nos oferece. Então, sejam bem-vindos todos. Estou vendo aqui que já temos um grupo bem grande. O tema hoje eu acho, extremamente empolgante. Talvez a grande maioria aqui tenha muitas curiosidades, vontade de conhecer muita coisa. Por isso que eu vou trazer já o Edivaldo até nós, para ele falar um pouquinho rapidamente sobre esse tema de hoje, Edivaldo. Tudo bem, Edivaldo? Tudo bem, Edson? Boa noite para você. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, estão conosco desde já. É uma alegria sempre estarmos aqui nesse canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem e estudarmos temas importantes como esse, o aspecto científico da doutrina espírita. Legal. A questão do sono, dos sonhos, é muito interessante, porque a doutrina espírita ela vem mostrar para nós que nós não vivemos só na parte física enquanto estamos encarnados. Que durante o nosso estado de sono, o nosso espírito se emancipa, ele vai viver o plano espiritual. Então, o que ele faz durante esse tempo? O que acontece? É o que nós vamos ver hoje, né? É muito interessante. Legal, com certeza. Vamos descobrir hoje aqui. Vamos vamos aprender a nos prepararmos para o sono, porque é muito importante, né, Edivaldo? Isso é verdade, porque se existe emancipação, ela tem muito a ver com a forma que a gente está vivendo. Para onde a gente vai, com quem a gente vai se encontrar, né? Então, esse preparo para o sono nosso é muito importante. Legal. Realmente, eu lembro quando você fez esse estudo com a gente lá no Caminheiros, você fez, inclusive, um seminário sobre esse tema e foi sensacional. A gente aprende muita coisa mesmo, muito bacana. Isso mesmo. E vamos já dar alguns avisinhos aqui antes, né, Edivaldo? Claro. Hoje nós estávamos conversando, pessoal, um pouquinho antes, e o Edivaldo pediu para que vocês participem sempre, como sempre, né? Participem bastante, mas que deixemos as perguntas mais para o final, né, Edivaldo? Você quer explicar aí, pessoal, por que deixar as perguntas mais para o final? Isso, porque a questão das perguntas hoje, por ser um tema bastante interessante, vai surgir muita pergunta, e talvez a gente não consiga dar o andamento necessário. E bem provável que no decorrer do estudo, muitas das perguntas a gente vá já respondendo. Então, nós combinamos com o Edson de dar o desenvolvimento do tema e deixar as perguntas para a parte final, onde daí aquilo que não foi esclarecido durante o nosso estudo vai ser esclarecido no final. Daí. Porque se deixarmos, vai virar só pergunta e nós vamos... Porque é muito empolgante o tema. Tá certo. Mas eu vou, Edivaldo, se você me permitir, eu vou até dar uma sugestão, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas aí eu esqueço, né, da pergunta. Então eu vou pedir para que vocês anotem a pergunta do lado, mas quem não tem nada, não tem um local para anotar, está só com o celular, pode postar a pergunta ali. Isso. Eu vou mais ou menos ir acompanhando, só que eu só vou passar para o Edivaldo as perguntas no final, tá certo, Edivaldo? E aí, se você já tiver falado, de repente, sobre aquilo, eu já nem passo aquela pergunta, porque já foi respondida. Exato. Né? Mas deixamos a nossa turma aqui, os nossos companheiros de estudo, bem à vontade, tá? Só lembrando que as perguntas serão respondidas ao final do nosso... Não deixe de fazer as perguntas, só que elas vão ser respondidas ao final. Façam mesmo, façam, porque é isso que deixa o nosso estudo tão dinâmico e tão gostoso, que voa o tempo, né, Edivaldo? E também, será que vamos dar boa noite aqui rapidinho para essa turma, Edivaldo?
Nós já estamos com 5 minutos, 5 minutinhos para dar boa noite para alguns Isso. aqui, ó. O Guilherme foi o primeiro que chegou com a gente, lá de Contagem. Guilherme. Tá? Então... E essa é a lei de Murphy, né? Mais de longe chega um primeiro, né? O Guilherme lá de Contagem, Minas Gerais. Um abraço, Guilherme, para você, para Adriana. A Lucilene, lá de Matinhos. Um abraço para você, Lucilene. Para todos os nossos amigos de Matinhos lá. Ó, a Leia mandando um beijo para a Josiele, para a família toda aí. Beijo, né? para a Leia também. O Carlos, amigo querido. O Carlos me pediu até para dar um aviso que eu já vou dar aqui, daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, Carlos. Boa noite, Carlos. Nádia. Mais uma vez agradecendo, né, que você cedeu o horário para nós, aquela combinação, né, que primeiro do mês sempre você cede para nós. Boa noite a Joana. Boa noite, Joana. A Ângela de Matinhos também, né, Ângela? Um abraço para você, para o Zé Carlos. Isso mesmo, Luciano. Vamos procurar entender um pouquinho mais sobre esse mecanismo dos sonhos aí. A Luciana, boa noite. A Maria Helena, boa noite, Maria Helena. Vamos ver se o Sérgio já tem uma pergunta, não? Boa noite, Sérgio. Nosso Estamos amigo juntos. Sérgio, lá de Porto União, né? Junto União Legal, Vitória. Um abraço para todos os amigos aí. A Eleni, né, conosco também, boa noite. Eleusis, de Paranaguá, né? A Cristina, lá de Porto União também. Um abraço para você e para o Pedro. Denise, uma boa noite. Ronaldo, grande amigo lá de Matinhos. Um abraço para a Marina também. A Elisa de Matinhos também. Olha nossos amigos de Matinhos todos. O Luiz Becker com a Rose, lá de Três Barras, Santa Catarina. Essa você conhece. Eu conheço a Catita, eu pulei um pouco aqui. Boa noite, Kátia, querida, seja bem-vinda. A dona Inês, querida, seja bem-vinda também, um beijo. Quem mais? A Lídia, boa noite, Lídia. Boa noite, a Elisa. Ó, de Canoinhas, a Elisa conosco, né? Legal, vocês colocarem de onde são. A Silvana, seja bem-vinda. Um abraço, Silvana, saudades. A Sandra também. Sandra, nossa amiga também. Uma boa noite, bem-vinda. Boa noite a Berenice, boa noite ao Divonzir também, a dona Miriam. Um abraço ao Divonzir. Boa noite a Marília. Lá de Porto União também. Porto União está em peso também. Jandira. A Jandira de Poço Claro, Itaiópolis, Santa Catarina. Um abraço, Jandira, para todo o pessoal do Poço Claro e de Itaiópolis. Rita, querida cunhada, a Leodiceia de Itapuá, Santa Catarina. Um abraço, Leodiceia, para todos. A Roseli, a Lili, minha prima Lili e o Vitor. Estamos assistindo, olha, que beleza. Bom, estamos juntos. Júlio, boa noite, Júlio. A Leonilda lá de Matinhos também conosco. E aqui a Gisele. Eu finalizo aqui os nossos boa noite. Gente, a todos aqueles que nós não demos boa noite, sintam-se abraçados, sintam-se muito bem-vindos, muito bem-vindos. Antes da gente entrar no nosso estudo aqui, como o Carlos me pediu, gente, o Edivaldo até já comentou, nas outras 3 ou 4 quintas-feiras de cada mês, nós temos esse estudo aqui no canal do YouTube da União Espíritos Caminheiros do Bem, que é o estudo dessa obra maravilhosa do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Iniciou em junho, mas ainda está no início do livro. Portanto, a gente faz um convite para aqueles que desejarem vir estudar conosco em todas as quintas-feiras. Quer dizer, naquela primeira de cada mês, está o Edivaldo aqui com a gente, nós estudamos mediunidade. E nas outras semanas a gente estuda com o Carlos Madalosso, que é o facilitador, o estudo do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é maravilhoso, né, Edivaldo? Isso mesmo, então, um livro todos muito convidados. interessante. Eu vou postar aqui no nosso chat uma ficha de inscrição que é feita. Então, a gente só pede que aqueles que quiserem copiem esse endereço da ficha de inscrição, que eu estou postando agora aqui, tá? E colhem lá no WhatsApp, em algum lugar, para que vocês possam depois fazer a inscrição com o Carlos. É só para que ele possa controlar, tá certo? E venham estudar
conosco na União Espírita Os Caminheiros do Bem pelo canal do YouTube. Tá certo, gente? Sejam convidados. Vou tirar de novo aqui, então, e volta aqui. Voltamos. Só eu e o Edivaldo. Ah, tem que tirar a Gisele, eu acho. Oh, meu senhor. Aí, agora. Aí. Deu uma travadinha aqui na tela, porque eu comecei a apertar muito o botão. Mas, pessoal, daqui a pouquinho mais eu posto, então, ali o link da ficha de inscrição para o estudo do livro do Leon Denis. Vou convidar a todos agora para que a gente vá se preparando já para o nosso estudo, então, para a nossa prece inicial. Deixa eu tirar aqui a Leonilda. Convido a todos que fechemos os nossos olhos, que possamos ir nos acalmando, que possamos ir tranquilizando a nossa mente e nos conectando com o plano espiritual amigo, com a equipe espiritual que coordena essa atividade, e que possamos agradecer por este momento, agradecer ao Pai, agradecer a Jesus, nosso mestre, irmão, amigo, agradecer aos nossos anjos da guarda, por este momento, por podermos estar aqui com o propósito de estudar a mediunidade, essa faculdade tão importante em nossa vida, tão importante para a nossa existência, tão importante para a nossa caminhada. Pedimos também que possamos nos conectar, que a energia que está entre nós possa ser distribuída entre os nossos familiares, entre nossos amigos, entre inimigos, e também que chegue a cada lar, a cada cantinho do nosso país, do nosso planeta, principalmente para os mais necessitados. Que o plano espiritual amigo emane essas energias de amor, de fé, de esperança, e que nós também possamos, além de absorvê-las, possamos também compartilhar com as demais pessoas. Que esses estudos dessa noite, desse tema, mecanismos do sono e dos sonhos, possam ser compreendidos da melhor forma possível e que possamos, através da compreensão desses ensinamentos, internalizá-los, meditar sobre os mesmos e, naquilo que nos for possibilitado, implementarmos as situações e as coisas que sejam benéficas para o nosso progresso, para o nosso desenvolvimento e daqueles que estão ao nosso lado, dos nossos familiares e das pessoas que cruzam o nosso caminho. Obrigado, mais uma vez, a Jesus, obrigado a Deus e aos espíritos que estão conosco nessa noite. Que assim seja. Deixa eu abrir o teu microfone, né, Edivaldo? Isso. Depois a gente continua dando boa noite para o pessoal, mas vamos já entrar já para o nosso estudo, né, Edivaldo? Até para que a gente, hoje o tema é muito empolgante, que a gente cumpra tudo que nós nos propomos, né? Isso, exatamente. Só lembrando, fiquem à vontade para as perguntas, mas elas serão todas respondidas pelo Edivaldo no final. Eu vou acompanhando aqui e no final eu posto. Então vai ser um procedimento um pouco diferente dos anteriores. Tá certo? Isso tem que ser diferente, porque senão a gente... É tanta pergunta e tanta dúvida que você tem, que acabaríamos ficando só respondendo perguntas e não iríamos estudar, né, sobre o sono. Então, vamos deixar para o final as perguntas, vão ser respondidas. Se não durante o estudo, após o estudo. Perfeito, meu amigo. Então, a palavra é tua, tá? Fique à vontade, um bom estudo para todos nós. Obrigado. Então, vamos lá. Antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, 5 de agosto, que é sobre o mecanismo dos sonhos,
eu já quero deixar um convite especial para o dia 2 de setembro. Nós vamos falar sobre ectoplasma. Talvez não seja um tema que foi estudado até então com bastante profundidade, mas é um tema que, a partir de agora, nós vamos ter muitas pessoas que vão procurar as casas espíritas após a pandemia, após todos esses eventos que estão acontecendo. Com certeza as casas espíritas vão estar recebendo um público maior. Por isso é importante nós sabermos, com mais profundidade, muitas coisas que acontecem, e como a própria doutrina espírita surgiu através dos efeitos físicos, nós no mês de outubro, vamos falar sobre o mecanismo dos efeitos físicos. Mas para nós falar de efeito físico, primeiro nós temos que entender o ectoplasma, porque não existe efeito físico sem ectoplasma. Tem muitas pessoas que confundem ectoplasma como se fosse o próprio fluido vital. Não são fluidos diferentes. Tanto é que nós temos um estudo sobre fluido vital em novembro, e em setembro agora sobre ectoplasmas. Então nós temos que saber, porque é através do ectoplasma que há as materializações, que ocorre os efeitos físicos de movimentação de objetos, que acontece as curas espirituais. O ectoplasma, para efeito físico de uma materialização, é o mesmo ectoplasma para realizar curas? Vamos ver tudo isso, então, na nossa próxima reunião, que o estudo é sobre ectoplasmas. Então, nós, como espíritas, nós vamos ser procurados para explicar muita coisa para as pessoas. E muitas das coisas que têm acontecido têm a ver com efeito físico. Então, convido a todos para dia 2 de setembro nós fazermos esse estudo. É muito importante entendermos os porquês de como surgiu a doutrina espírita, como acontece uma cura espiritual. Então, tudo isso vamos falar no dia 2 de setembro, ok? Convite feito, vamos falar do mecanismo dos sonhos, que é hoje. Lembrando antes que todo o material que nós estudamos está disponível no blog, que está aparecendo aí a tela do blog. Entrando no blog mediunidadessempreconceito.blogspot.com, vai aparecer dessa forma, e essa tela, na cor ali verde-limão, ou amarela, mais ou menos, um amarelo fraquinho, né? Ele aparece ali as opções de como que está disponível esse material do nosso curso, o curso Mediunidade Sem Preconceito. Então, isso que a gente vai ver, ele está em forma de apostila e está em forma de apresentação também. Da mesma forma que vocês vão ver os slides agora, ele está disponível ali. Então, qualquer casa espírita, qualquer pessoa que queira utilizar isso em palestras, em estudos, fiquem à vontade, é só fazer o download, é só baixar e estudar. Não existe restrição alguma. Precisando, pode utilizar este material, ok? Então, vamos ao estudo de hoje. Edson, passa para nós para a próxima tela. Hoje, aula número 16, mecanismos do sono e dos sonhos. Eu incluí ali sono também, porque é muito importante. Vamos ver como é que funciona esse mecanismo. Nós, toda noite, nos emancipamos. Sonhamos, temos atividades toda noite. Por que a gente não lembra toda noite do que fizemos? Isso a gente vai ver hoje. Os principais livros que nós consultamos são esses aí, né? O Livro dos Espíritos, o Missionário da Luz, Estudando a Mediunidade, Libertação e Obreiros da Vida Eterna. São as principais obras, tem muito mais, mas são as principais que a gente buscou estudar para trazer esse assunto para nós. Vamos lá, próxima. Vamos falar do sono. O que é o sono? O sono é um estado em que cessam as atividades físicas, motoras e sensoriais. Então, todo dia, nós temos um período em que o nosso corpo precisa de descanso, precisa recuperar as suas forças. Então, ele precisa ser, né,
ter um descanso para que as nossas possibilidades, nossos movimentos, nossas ações possam novamente se enriquecer, né, de energias, de conteúdos, para que nós possamos vivenciar o nosso dia a dia. E isso acontece, então, enquanto dormimos, o nosso corpo precisa dessa parte de descanso para recuperar as energias, mas nesse período em que o corpo descansa, o nosso espírito vai sair em atividades. Ele sai em atividades, né? Sempre. Próxima. E aí nós temos o sonho. O sonho que seria a lembrança do que nós fizemos durante a noite, durante esse descanso do corpo físico e a nossa emancipação espiritual. Então, o sonho seria a lembrança dos atos e acontecimentos que ocorreram durante o sono. E uma coisa que eu queria já adiantar aqui, os sonhos, na sua grande maioria, não representam, como muitos pensam, uma fantasia da nossa alma, né? Mesmo aqueles sonhos que são contraditórios, meio confusos, ele tem sempre um fundo que, se nós analisarmos, ele está tentando dizer alguma coisa para nós. Então, todo sonho que acontece, por mais ali estranho que seja, ele está tentando retratar alguma informação para nós. Próxima. Bom, vamos ver qual que é a visão, primeiramente, a visão da ciência sobre os sonhos. O que a ciência tem a dizer para nós sobre os sonhos? Então, a nossa ciência oficial, analisando todos os aspectos fisiológicos que ocorrem durante o nosso estado de sono, durante as nossas atividades oníricas, então, que é relativo aos sonhos, ainda a ciência oficial ainda não conseguiu conceituar com clareza e objetividade o que são os sonhos. Por que ocorrem os sonhos? Por que os sonhos são tão diferentes de uma pessoa para outra? Por que repetem sonhos iguais para outras pessoas diferentes, né? Então, a nossa ciência ainda está tentando esclarecer isso para nós, mas ainda não tem uma clareza. Próxima. Por quê? Por que a ciência ela tem essa dificuldade de explicar? Porque eles não consideram a emancipação da alma, do espírito. Então, sem a gente considerar isso, sem conhecer essas propriedades de emancipação, isso que nós, na doutrina espírita, falamos tanto, né, que o nosso espírito, ele se emancipa, ele vai ao plano espiritual, ele vai para outra dimensão, enquanto o corpo dorme. Então, sem considerar essa emancipação do espírito, da nossa alma, né, fica difícil explicar essa variedade dessas manifestações que ocorrem durante o nosso repouso físico. Então, fica difícil estar... por isso que a ciência oficial, não considerando a alma, ela não tem ainda uma clareza para explicar a questão dos sonhos. Próxima. Freud, o Sigmund Freud, que foi o precursor desses estudos mais avançados na área, né? Nesta área dos sonhos, ele julgava que os nossos instintos, quando reprimidos, tendem a se manifestar, e uma dessas manifestações seria através dos sonhos. E Freud estava certíssimo quando ele falou sobre isso. A gente vai ver no decorrer do estudo que nós temos muitas coisas que não estão bem resolvidas dentro de nós, que não foram bem resolvidas nas encarnações anteriores, esses instintos que estão reprimidos, todos esses sentimentos que ocorreram em relação com outras pessoas, eles tendem a se manifestar durante o nosso sono, através de sonhos. Então, Freud estava certo sobre isso. Mas como não é considerado a alma, o espírito, junto com essa questão dos sonhos, ainda fica faltando mais informações para as explicações. Vamos lá? Aí, vamos ver o que a doutrina espírita, o que o espiritismo tem para falar sobre a questão dos sonhos.
Kardec falou para nós sobre os sonhos no Livro dos Espíritos. Ele falou bastante através da codificação, mas principalmente através do Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na segunda parte, lá no capítulo 8, onde temos as questões 400 a 455, são perguntas que Kardec fez aos espíritos, e os espíritos analisaram essa questão da emancipação da alma, dos sonhos, desses aspectos fisiológicos e espirituais dos sonhos. Então, a gente vai principalmente tirar algumas informações dessa obra, do Livro dos Espíritos, para trazer para nós qual é a opinião, qual é a explicação dos espíritos à questão dos sonhos. Então, vamos lá. Então, Kardec, junto com os espíritos, trouxeram importantes informações para nós. Nós vamos elencar algumas, mas eu recomendo, quem tem o Livro dos Espíritos, fazer a leitura da questão 400 até a questão 455. Mas, em resumo, diz isso para nós, que o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Então, enquanto o corpo descansa, a nossa alma se liberta parcialmente do corpo. Ou seja, enquanto o corpo descansa, a nossa alma, o nosso espírito, a alma quando estamos encarnados, espírito, né? Então, o espírito nosso, ele se desprende e vai vivenciar o plano espiritual. Então, ficamos, enquanto encarnados, libertos parcialmente durante esse tempo do sono, vivenciando o plano espiritual. Aí, no segundo ponto importante, o espírito jamais está inativo. O corpo descansa, mas o nosso espírito está ativo lá no plano espiritual. Vai depender essa qualidade da emancipação das nossas condições de equilíbrio, de conduta, de sentimentos, de várias situações para que esse desprendimento seja bastante produtivo para nós, que nós consigamos realmente realizar bastante coisa no plano espiritual, ou ficarmos semi-libertos próximo ao corpo, porque não temos condições de nos emanciparmos para mais longe. Mas o nosso espírito jamais está inativo. Diz Kardec também, com os espíritos, que nesse momento da emancipação, nós temos podemos ter, né, a lembrança do passado, daquilo que a gente já viveu antes e daquilo que a gente vai viver. Sobre essa questão do que a gente vai viver, de previsão do futuro, foi o nosso estudo da aula anterior, do nosso estudo anterior, quando falamos dos pressentimentos e das premonições. Então, durante o sono, nós podemos ter acesso a informações que vamos vivenciar. Aquilo que nós planejamos no plano espiritual antes de encarnar. Durante o sono, a gente vai lá fazer as avaliações, como é que estamos indo, como é que não estamos, o que vamos vivenciar ainda, para onde nós estamos rumando, se aquele caminho é realmente aquilo que planejamos. Então, nós temos essa condição de lembrar o que passamos e rever aquilo que planejamos para essa encarnação. Aquilo que eu comentei há pouco, essa liberdade de ação, de emancipação, ela fica delimitada pelo nosso grau de exteriorização. Quanto mais nós conseguirmos nos emancipar e nos distanciarmos, viver o plano espiritual, maior vai ser essa liberdade, né? Maior vai ser essa exteriorização. Então, tudo vai depender das minhas condições espirituais, morais, para que eu tenha uma emancipação maior ou menor. Ok? Próxima. Também, Kardec, entre a questão 450 e 455, fala para nós que nós podemos entrar em contato com outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Podemos entrar em contato com aqueles que já desencarnaram, que estão vivendo hoje no plano espiritual. Então, nós podemos nos encontrar com familiares, com amigos, com inimigos, com aqueles que nós já convivemos em encarnações anteriores. Então, existe uma série de situações que a gente pode ter para entrar em contato com outros que estão, então, desencarnados, ou mesmo encarnados, pessoas que estão encarnadas, convivendo conosco, e durante o sono a gente se encontra
no plano espiritual. E esse encontro, a gente pode tratar de muitos assuntos. É comum a gente sonhar com pessoas conhecidas, da família, isso é muito comum. É uma prova que existe essa emancipação e esse encontro. Também, Kardec, no item 6 ali, fala para nós que algumas pessoas, enquanto dormem, procuram espíritos superiores para aprenderem mais, para estudarem, para receberem orientações, para pedirmos conselhos. Então, nós podemos nos encontrar com aqueles que podem nos auxiliar a melhorar a nossa encarnação, a se tornar ela mais proveitosa. Mas no item 7 também fala que nós podemos procurar espíritos inferiores ou ir a lugares, né, que nós nos afinizamos. Nós podemos, depende do nosso caráter, nossa conduta moral e espiritual, por exemplo, uma pessoa que tem vícios, uma pessoa que é voltada à maledicência, quando ela desencarna, que tipo de espírito ela vai ao encontro? Vai com aqueles que ela tem afinidade. Então, ela vai procurar esses espíritos mais inferiores, porque eles se juntam para... pensam igual, vão se ajudar mutuamente e visitar lugares, claro que não vão ser lugares bons, mas essa é a possibilidade também de nós termos isso. Em resumo, eu coloquei aí 7 itens, resumindo esses da questão 450 à questão 455. Lá tem muito mais detalhes, por isso eu recomendo essa leitura dessas perguntas. Mas aqui já dá uma boa ideia para nós agora adentrarmos o estudo propriamente dito dos sonhos. Vamos falar da classificação dos sonhos. Existe um livro muito interessante, que é esse Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Este livro propõe uma classificação dos sonhos que eu julgo como uma das melhores, de forma mais didática para se entender essa questão dos sonhos. E o Martins Peralva coloca para nós que nós temos 3 tipos de sonhos. Os sonhos chamados comuns, os sonhos reflexivos e os sonhos espíritas. Eu vou falar um pouquinho de cada um rapidamente, mas depois eu vou entrar no detalhe de todos eles. O que é um sonho comum? Sonho comum são as repercussões das preocupações da nossa vida material, do nosso dia a dia. Então, quando a gente dorme, se a gente está com várias situações, vários problemas, é normal a gente dormir e tentar buscar resolver. Então, a gente dorme e fica preso a essas situações materiais do dia a dia. Dorme e vai lá no nosso escritório, vai lá no trabalho, vai tentar resolver essa questão de alguma forma. Então, sonhos comuns, ele é relativo à vida material, ao nosso dia a dia agora, dessa encarnação. Próximo. Os sonhos reflexivos são aquelas impressões e imagens que estão arquivadas na nossa mente perispiritual, que quando a gente dorme fisicamente, nós libertamos o nosso perispírito, né? E aí, com essa libertação, com esse desprendimento do físico, nós passamos a ter acesso às informações que estão arquivadas na nossa mente do perispírito, né? No nosso cérebro perispiritual. São as informações das encarnações anteriores. Por isso chama-se sonhos reflexivos. Ele tem a ver com o passado. Então, sempre que eu me emancipo, eu estou tendo a possibilidade de entrar em contato com essas informações que estão arquivadas na mente perispiritual. Próxima. E os sonhos espíritas seria aquela atividade real, efetiva, que nós estamos vivenciando naquele momento, durante o nosso sono. Então, o sonho espírita seria aquela vivência espiritual durante o momento do sono. Nós emancipamos e vamos conversar com amigos, com parentes, vamos exercer alguma atividade lá no plano espiritual. E isso chama atividade real, efetiva. Seria aquela parte dos nossos sonhos, quando a gente lembra, aquela parte que parece tudo muito real, a gente vê tudo colorido,
tudo tem sequência, onde tudo é uma informação assim muito lógica, diferente dos reflexivos, que são lembranças. Essa parte é vivência, é o que eu estou vivendo durante o minha estada no plano espiritual, no período que meu corpo está dormindo, ok? Bom, rapidamente falamos de cada um, agora vamos entrar no detalhe de cada um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais de sonhos comuns. Então, os sonhos comuns, eles refletem as nossas preocupações materiais, né? Eu coloquei algumas situações, né? A pessoa vai fazer uma viagem e ela está ansiosa pela viagem. Quando ela dorme, ela vai sonhar se preparando para a viagem. Ela é uma vontade muito grande de fazer aquela viagem. Outros sonham com coisas materiais, né? Com bens, alguma coisa que ela queira, com reforma da casa, com compra da casa. São coisas materiais que estão nos atraindo, ocupando a nossa mente de uma forma muito intensa. Como eu falei há pouco, as preocupações materiais com o trabalho, com um problema que eu não estou conseguindo resolver. Muitas vezes, quando eu durmo, e eu acordo no outro dia, eu acordo com a solução daquilo. Por quê? Porque durante a noite é uma preocupação material, mas pode, muitas vezes, durante a noite, eu ter tido contato com alguém, com pessoas, e que me deram a solução para aquela situação. Então, esses são os sonhos comuns que estão relacionados à minha vida material. Próxima. Então, esses sonhos comuns são aqueles que refletem a nossa vivência do dia a dia. São como eu falei, tudo aquilo que domina o nosso pensamento, que está mais intenso, é o que a gente está pensando mais naquele momento, é o que domina. Então, aquelas imagens, aqueles pensamentos que estão ali perturbando o nosso mundo psíquico, né? Mas que são nossos, que são preocupações nossas do dia a dia. Pode também ocorrer que durante o dia aconteceu alguma situação que marcou muito aquele dia. E aí, à noite, quando eu vou dormir, vai se tornar um reflexo daquela impressão daquilo que aconteceu. É uma notícia, é um acidente que a gente presenciou, que aconteceu conosco. Então, é algo que durante o dia nos marcou muito, dominou todos os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos sentimentos, e à noite, quando eu dormir, aquilo vai continuar dominando, e eu vou ficar preso aos meus pensamentos ali. Normalmente, quando acontece isso, eu não me desprendo muito do meu corpo físico, eu fico mais próximo, tentando resolver essa coisa do dia a dia. Próxima. Aqui está uma imagem, né, para a gente ter uma ideia do nosso cérebro perispiritual. Então, nós temos a parte do consciente, que é o presente, é o dia a dia. Temos a parte do subconsciente, que é o que aconteceu um tempo atrás, nessa mesma encarnação, mas que nós não estamos nos preocupando com aquilo agora, nós já vivenciamos há um tempo atrás. Então, isso está no nosso subconsciente. Também tem aquilo que foi das últimas encarnações nossas, encarnações passadas, as mais recentes, também estão no nosso subconsciente. E no nosso inconsciente está as informações das nossas encarnações mais distantes, mais remotas. E também temos o superconsciente, onde está o futuro, aquilo que a gente planejou para o futuro. Então, os sonhos comuns seria eu estar ligado, como está a setinha mostrando ali, às coisas do nosso presente, que estão presentes no nosso consciente vivamente agora, é o que eu estou vivendo no dia a dia. Então, durante o sono, os sonhos comuns, eu vou buscar informações que estão no meu consciente, ok? Próxima. Então, seria uma repercussão que é puramente cerebral, isso está fisicamente muito presente em nós, são preocupações, são várias informações, né? Então, os sonhos comuns, ou seja, eu ter sonhos com as coisas materiais, é muito frequente
toma parte de nós, assim, de uma forma muito intensa. Isso acontece devido à nossa condição espiritual, porque se nós fôssemos mais espiritualizados e menos materializados, nós iríamos nos preocupar mais com as coisas espirituais, então não iríamos ter esse tipo de problema, então. Mas como a nossa condição ainda é de materialização, então esses sonhos comuns são muito próximos, né, de acontecer. Nos sonhos comuns, ali tem um desenho mostrando que quase não há a exteriorização perispiritual. O nosso corpo se desprende, mas não fica muito longe. Nós ficamos vagando próximo às condições materiais ali, onde se encontra o nosso corpo físico. Ok? Próxima. Então, o que ocorre? Que nos sonhos comuns, nós ficamos próximos ao corpo e assim ficamos mergulhados nos pensamentos e imagens que estão povoando a nossa memória física, trazendo, então, impressões confusas, temos estranhas visões e sonhos inexplicados, né? Aqueles sonhos, eu falo de sonhos meio maluco, né? Que não tem pé nem cabeça. Então, esses sonhos, eles são assim por quê? Porque eles são lembranças daquilo que ocorreu durante o dia. Próxima. Sempre que eu estou em estado de lembrança, que é o caso dos sonhos comuns, eu estou lembrando coisas do meu dia a dia, mas são lembranças, são preocupações, eu estou lembrando das preocupações. Então, são lembranças de trechos, de preocupações que estão ocorrendo nessa vida. E sempre que a gente está falando de lembrança, nós agora temos que fechar um raciocínio. Nunca ocorre na sequência correta. Todas as lembranças que nós temos, sempre quando se tratar de lembranças, nunca ocorre numa sequência certa, correta, da forma que ocorreu, da forma que aconteceu. Quando falamos de lembrança, ora a gente lembra de um ponto, depois um ponto lá para frente, um ponto para trás, um ponto, né, mais próximo, e assim vai. Ele vai salteando as sequências das lembranças que nós tivemos. Então, quando se fala em lembrança, por isso que o sonho fica confuso, meio inexplicado. A gente fica lembrando uma coisa que ocorreu. Né? Eu vou dar um exemplo. Vocês tentem lembrar como é que foi a virada do ano de vocês. Como é que foi de 31, dia 31 de janeiro, de dezembro para 1º de janeiro? Como é que foi a virada? Como é que foi o Natal de vocês? Com certeza vocês vão lembrar, né, de um horário do dia, no final do dia já, então vocês não vão lembrar na sequência exata. Por isso que ele fica meio confuso e meio inexplicado. Ok? Próximo. Bom, aí temos os sonhos reflexivos. Próximo. Os sonhos reflexivos, então, eles refletem as nossas vivências anteriores, as nossas experiências anteriores. Próxima. Então, é aí que a gente vai ter, daí, aquelas informações que estão gravadas ou no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. São lembranças do que nós já vivemos. Então, para começar a entender esse mecanismo dos sonhos reflexivos, né, nós temos que lembrar que tudo que nós já vivemos em vidas anteriores está gravado na nossa mente perispiritual. Existe uma diferença, só para rapidamente explicando, o nosso cérebro físico, ele funciona através de sinais elétricos. O nosso cérebro perispiritual, ele funciona através de ondas eletromagnéticas. Então, o nosso cérebro físico não interpreta ondas eletromagnéticas. Por isso, eu não lembro do meu passado. Eu só vou lembrar do meu passado se essa informação for transformada em sinal elétrico. Mas eu vou explicar melhor isso para frente. Por isso que, quando a gente está acordado, nós não lembramos do passado.
do que a gente já viveu. Mas quando nós dormimos e o nosso perispírito emancipa, o nosso corpo, com seu cérebro físico, está lá dormindo, descansando, recuperando energias. Mas nós passamos por esse desprendimento, por essa emancipação, então, a ter em atividade muito intensa o nosso cérebro perispiritual. Então, aquilo que nós vivemos nas encarnações mais recentes, nessa própria encarnação, essas informações se tornam muito mais avivadas em nossa mente. Nós lembramos disso. E aí nós passamos, então, como é um estado de sono, e nós, quando estamos lembrando disso, que eu vou explicar depois como é que faz para lembrar disso, então essas lembranças reflexivas, elas também não se dão na sequência que nós falamos, né? Elas são alternadas. Mas já vamos falar disso. Próxima. Então, todos os sonhos que nós temos, quando nos desprendemos e estamos acessando os registros que estão arquivados na nossa mente perispiritual, são chamados, então, de sonhos reflexivos. Nós estamos buscando essa informação que já foi vivida no momento anterior por nós e está no nosso subconsciente ou no nosso inconsciente. Próxima. Neste livro que nós estamos estudando, que é o Estudando a Mediunidade, que estamos vendo, né, do Martins Peralva, ele coloca para nós, lá no capítulo 17, que é o capítulo sobre sonhos, ele diz o seguinte: deixando o corpo em repouso, o espírito ingressa no plano espiritual. Então, passa a lembrar as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Então, ele está confirmando aqui essa informação que eu acabei de passar para vocês. Então, quando nós emancipamos, nós entramos, né, tendo essa informação daquilo que já vivemos antes. Esse acesso, então, é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória. Então, o nosso pensamento, nós estamos trabalhando com o cérebro físico, dormimos. Então, vai haver uma modificação vibratória e nós passamos a viver agora, nesse momento, durante o sono, a viver na quarta dimensão. Vai ocorrer uma modificação vibratória. E aí nós passamos, então, a ter essas informações, né, que nós já vivenciamos em vidas anteriores. Daria, como diz o Martins Peralva ali, essas ocorrências de séculos e milênios estão gravadas em nossa mente, em nossa memória perispiritual, é como se fossem camadas superpostas, como fosse uma gavetinha. Vamos imaginar assim, várias gavetinhas das nossas encarnações. E aí, quando a gente dorme, aí, determinado período, determinada situação, que é preciso que eu lembre, para que eu consiga, daí, avaliar se eu estou corrigindo aquilo, alguma vivência que não foi vivida direito naquele momento. Então, eu vou lá e puxo aquela gavetinha, recebo as informações do que eu fiz e o que eu preciso fazer para corrigir. E assim, então, toda noite vai acontecendo. Eu vou recebendo essas informações. E essa parte, muitas vezes, ela vai acabar, vamos acabar sonhando. Ou seja, essa informação vai chegar no nosso cérebro físico, de alguma forma. Eu vou mostrar depois como. E essa informação, então, ela, como é uma lembrança, como estamos insistindo em questão de lembrança, ela vai vir de forma meio confusa, né? Não vai vir aleatoriamente. Por isso que eu falei que mesmo aqueles sonhos que parecem uma fantasia, eles têm um fundamento. Eu, às vezes, não vou lembrar exatamente, foi meio confuso o sonho, mas se eu lembrar algum trechinho, alguma informação, aquela é a mais relevante, aquela é a mais importante, para que eu reflita sobre aquela situação. Vamos em frente. Então, essa modificação vibratória, que é determinada pela liberdade, né, do nosso perispírito, essa emancipação que nós temos, nós passamos, o nosso espírito passa a ter, né, essa liberdade durante o sono e vamos entrar em relação com acontecimentos distantes e que vão chegar até nós
de alguma forma, a gente vai explicar essa forma depois, mas vai chegar ao nosso cérebro físico, mesmo sendo meio confuso, mas ele está trazendo alguma informação daquilo que eu necessito para aquele momento. Por isso, não, quando lembrarmos no dia seguinte, vamos avaliar, principalmente, qual é a sensação que eu tive durante... Às vezes eu não lembro exatamente, está meio confuso, mas a sensação do que eu vivenciei, do que eu lembrei. Se é uma sensação desagradável, vamos avaliar, vamos com calma. Porque muitas vezes, vou dar um exemplo, nós fomos lá, tiramos uma gavetinha de um passado, onde determinada pessoa que está lá, nós temos que nos aproximar, fazer um ajuste de relacionamento, porque na vivência anterior, na vida anterior, nós nos atritamos. Aí eu acordo com aquela sensação de que eu tive com alguém que eu não tenho afinidade, que eu não gosto muito, eu venho com aquela sensação. E naquele dia eu me encontro com uma pessoa. E num primeiro momento eu vou lembrar daquela sensação, opa, aquela sensação meio de repulso. É aquela pessoa que durante o sono foi preparado que eu ia encontrar com ela. Então, se eu sentir alguma sensação assim de um pouco de espírito armado para aquela pessoa, lembre-se, naquele momento é a hora do perdão, da compreensão, da tolerância, porque esse encontro não foi o acaso, já foi preparado, foi trazido à minha mente perispiritual enquanto eu dormia. E aí, no dia seguinte, eu tenho aquela sensação, não lembro com nitidez, e encontro uma pessoa que não é do comum eu encontrar, mas que eu não tenho uma afinidade com ela, e aí, então, nesse momento, eu tenho que ter lucidez, por isso que a doutrina espírita vem, essa doutrina consoladora, esclarecedora, dizer para nós, nesse momento é o momento em que eu estou encontrando alguém que eu não tive muita afinidade, um desafeto anterior, mas que durante a noite eu tive essa preparação para se encontrar com essa pessoa. Por isso, vamos agir como cristão. Não precisamos abraçar, agarrar a pessoa. Ninguém vai entender isso. Mas vamos tratar bem. Vamos ser generosos. Vamos ser alguém que vai ter afeto, afetuosidade. Né? O Evangelho nos ensina bastante sobre mansuetude, brandura. Então, é isso que nós precisamos entender, o que quer dizer os sonhos para nós. Então, e durante o nosso estado de sonho reflexivo, já o nosso perispírito já consegue se desprender mais, já há uma esterilização maior do que nos sonhos comuns. Nós já passamos a nos distanciar mais do nosso organismo físico. A gente já vai ao encontro de pessoas que nos ajudam nessa reflexão. E é aí que, nesse momento, pessoas que nos ajudam à reflexão, nossos mentores espirituais, nossos protetores, nossos anjos da guarda, né, como a gente entenda, poderão, nesse momento, aplicar como uma espécie de passes, uma energização em nosso cérebro perispiritual, e nós vamos revivenciar, nós vamos puxar aquela gavetinha relacionada àquela pessoa que a gente vai encontrar no dia seguinte. Ou, né, eu estou dando como exemplo isso, ou outra situação diferente um pouco. Mas eles vão fazer com que aquela situação, aquela gavetinha, aquela informação que está no meu inconsciente ou no meu subconsciente, venha à tona para que eu consiga, né, ter um esclarecimento, uma lição ou uma advertência. Olha, você vai encontrar com essa pessoa amanhã. Olha, veja o que você já fez lá. Veja aqui o que você fez ano passado. E assim a gente lembra, né? De forma, às vezes, meio confusa, porque é uma lembrança, mas a sensação não engana. A sensação daquilo que nós vivenciamos. Então, nós vamos encontrar, nós nos emancipamos, nos distanciamos mais, e vamos ter daí a ajuda de espíritos que podem estar tentando trazer para nós essa informação. Mas também tem o outro lado, esse lado aí, ó. Podem também, devido à nossa condição espiritual,
não ser das melhores, quando a gente dorme, não vai ser um mentor, um protetor que a gente vai encontrar imediatamente. Eles vão estar ali, mas nós não vamos ter a sintonia com eles. Nós vamos sintonizar com espíritos que podem estar, naquele momento, em estado inferior, e eles motivarem as recordações em nós. Mas aí não com a finalidade de nos ajudar, mas com a finalidade de nos amedrontar, nos desanimar, tentando tirar, desviar o nosso objetivo benéfico para um objetivo, de incentivar mais mágoa, mais raiva até. Então, por isso que é importante o preparo, a nossa vivência para o nosso dia a dia, nós viver melhor. Não adianta eu viver fazendo maldade na hora de dormir e rezar, que não é isso que vai resolver. Eu tenho que as duas coisas, procurar me corrigir, ter uma vida mais saudável espiritualmente e também orar sempre, se preparar para dormir. Próxima. Então, geralmente, os sonhos reflexivos, como a gente está dizendo, são meio imprecisos, meio desconexos, meio, frequentemente interrompidos por cenas, paisagens, coisas estranhas, sem uma ordem, uma sequência. Próxima. Por isso que sempre que é lembrança, lembranças de situações que nós já vivemos, nos sonhos comuns são lembranças do nosso dia a dia. Nos sonhos reflexivos são lembranças de coisas das nossas vidas anteriores. Então, são lembranças. E toda lembrança nunca ocorre na sequência certa. Por isso que o sonho, esse tipo de sonho fica um pouco confuso, Próxima. Então, quando despertamos, vamos guardar uma situação assim meio imprecisa. A recordação vai ser meio imprecisa. Mas, lembrando, o sonho, ele vai traduzir alguma coisa, mas o sonho, como ele foi confuso, às vezes eu não vou conseguir, para extrair a informação, eu teria que fazer uma análise bem minuciosa. Mas vamos avaliar a sensação que ele nos trouxe. Se a sensação é agradável, de bem-estar, é que durante esse momento nós relembramos de coisas, talvez fizemos uma avaliação da nossa encarnação e foi dito para nós, olha, você está indo muito bem. Você realmente está cumprindo com aquilo que você programou. E a gente acorda com uma sensação de bem-estar. Podemos ter a informação, olha, você está totalmente fora, você não está cumprindo com o que você fez. Você falou que ia perdoar fulano e você está arrumando mais encrenca com ele. Você falou que ia trabalhar mais e está aí preguiçoso, acomodado. Aí a gente acorda com impressões que não são as melhores. Por quê? Porque nós precisamos fazer essa avaliação, esse estudo contínuo de como estamos fazendo com que a nossa vida venha valer a pena. Valer a pena no sentido de progresso, de fazer as coisas acontecerem para melhor. Sempre digo, nós não nascemos aqui como para fazer uma reencarnatur. Ninguém nasce aqui para fazer turismo. Então, quando nós não estamos cumprindo com o que nós planejamos, claro que durante o sono alguém vem nos chamar a atenção, vem nos mostrar situações que nós precisamos nos corrigir, Bom, próxima. E aí temos os sonhos espíritas. Próxima. O sonho espírita é aquele sonho que reflete exatamente o que eu estou vivendo no plano espiritual. Já não é mais lembrança de coisas do meu dia a dia, não é lembrança do passado, e sim uma vivência real. É aquilo que meu espírito está fazendo naquele momento lá no plano espiritual. Esse tipo de sonho, ele é aquele sonho verdadeiro, parece que tudo dá certo. Se você olha um relógio lá, olha a hora, você vai estar lembrado da hora, você vai ver as coisas coloridas, muito, muito interessante. Então, nos sonhos espíritas, a nossa alma desprendida do corpo exerce uma atividade real e efetiva. Nós vamos se encontrar com parentes, com amigos, com instrutores, com inimigos desta ou de outras existências.
Leon Denis chama esse tipo de sonhos etéreos ou profundos. Então, é importante que nós entenda que esse tipo de sonho, né, que o Martin Spiral coloca para nós, ele está chamando de sonho espírita. O Leon Denis está chamando de sonho etéreo. O nome, a nomenclatura pouco importa, o importante é a situação. Então, é a vivência real daquele momento do que nós estamos fazendo no plano espiritual. Quando nós encarnamos, nós certamente deixamos muitas atividades que a gente fazia lá no plano espiritual. Certamente que sim. Então, durante o sono, nós podemos perfeitamente e também continuar a atividade, claro, com algumas limitações, mas continuar a atividade que nós fazíamos lá. Nós, na verdade, vivemos 1/3 da nossa encarnação desprendidos, emancipados. Então, 1/3 do que a gente já viveu aqui, encarnados, 1/3 a gente também passou no plano espiritual durante o estado de sono. Então, aquilo que a gente fazia antes de encarnar, a gente continua fazendo, com algumas limitações, mas continua fazendo. E também podemos aprender, podemos nos instruir, podemos realizar tarefas, nos encontrar com pessoas, né, os amigos, os familiares. Por isso que a gente diz, olha, a pessoa desencarna aqui, nós não perdemos, nós apenas deixamos de ver fisicamente, mas podemos nos encontrar toda noite com essa pessoa e ter atividades com ela. Não lembramos, mas temos isso, né? Aqui tem um exemplo disso no livro Obreiros da Vida Eterna, lá no capítulo 9, que tem o título Louvor e Gratidão. O espírito André Luiz relata o seguinte, diz ele para nós assim, ó, entidades numerosas iam e vinham, quase todas penetravam a organização socorrista, era a casa transitória de Fabiano, que ele se referia, né? Ou dela saíam. O André Luiz, ele estava voltando, uma caravana que foi fazer assistência em regiões umbralinas, e estava voltando. E à porta, ao chegar na casa transitória de Fabiano, que relata no livro Obreiros da Vida Eterna, ele está à porta e vê aquela movimentação entrando, pessoas saindo, pessoas para todo lado. E aí, ele, pensando quem será essas pessoas, e no plano espiritual a comunicação, quando existe já um nível mais elevado, já se faz por pensamento. A Zenóbia, que era orientadora dessa casa, né, dessa casa transitória, dessa organização socorrista, já vendo o que estava pensando o André Luiz, já começou a explicar, olha, esses são os nossos amigos da crosta, parcialmente libertos da carne pela atuação do sono, afluem até aqui todas as noites, trazidos por companheiros espirituais, com o fim de receberem socorros ou avisos necessários. Então, é um exemplo, aqui eu estou pegando esse livro, Obreiros da Vida Eterna, para mostrar que toda noite, nessa instituição, como em outras milhares que existem ao redor do nosso planeta físico, no planeta Terra, no plano espiritual, durante o nosso estado de sono, nós acorremos ao plano espiritual, vamos até essas instituições para receber auxílio, orientações. Então, aqui um exemplo claro do que ocorre realmente conosco. Próxima. Então, nossos sonhos, é uma coisa importante agora, hein? Nossos sonhos, espíritas principalmente, porque esses que a gente vai ter contato com mais pessoas, para esses sonhos, nós temos que considerar a lei de afinidade. É na lei da afinidade que aqueles afins vão se aglutinar, vão se procurar. Os bons vão procurar os bons e os maus vão procurar os maus. Então, é a lei da afinidade. Vamos buscar, durante o sono, aqueles companheiros que se afinam conosco, com os nossos ideais, né, com os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos. Então, é importante essa questão. Não adianta eu só rezar à noite na hora de dormir, mas durante o dia eu ser maledicente, prejudicar os outros, e na hora de dormir rezar. Não é isso que vai resolver. É o conjunto de tudo, do meu dia a dia, conforme eu vivo,
E durante o momento de dormir, se preparar para bem dormir, é que vai permitir que eu tenha essa proteção espiritual, essa ajuda espiritual durante o meu processo de sono físico e da emancipação espiritual. Próxima. Então, quando estamos parcialmente libertos pelo sono, o nosso espírito segue em direção a esses ambientes que nos são agradáveis. Então, a gente vai procurar sempre aqueles ambientes ou as pessoas que nos são agradáveis. A nossa condição espiritual, o nosso grau evolutivo irá determinar a qualidade dos nossos sonhos, as companhias espirituais que iremos procurar, os ambientes nos quais vamos permanecer enquanto nosso corpo repousa. Próxima. A pessoa que está interessada em aproveitar bem a sua encarnação irá procurar aqueles espíritos que são os instrutores, que vão fortalecer a nossa esperança, que vão nos orientar, nos ajudar. Próxima. Nós podemos nos encontrar, isso vai acontecer sempre, né? Com o nosso protetor espiritual durante o sono, que vai nos orientar, nos esclarecer. É ele que, com mais proximidade, vai estar nos envolvendo e dizendo, olha, lembra o que você se comprometeu? Você está cumprindo. Ah, você não está cumprindo. Então, é ele que vai estar sempre atento ali, nos orientando, nos esclarecendo o que devemos fazer. Próxima. Podemos nos encontrar com familiares, amigos. Vamos ao encontro dessas pessoas quando a gente está, né, durante o sono. Vamos, nessa emancipação, vamos ao encontro dessas pessoas, amigas todas, né? Próxima. Podemos encontrar com amigos. Próxima. Podemos fazer novos amigos, conhecer pessoas durante esse processo. Próxima. Podemos nos instruir, fazer cursos, assistir palestras. Várias obras do André Luiz mostram que tem cursos especiais para encarnados no plano espiritual, que durante o nosso estado de sono se montam cursos variados para ir ao plano espiritual. É comum as pessoas durante o sono recebem informações e acordam toda inspirada, toda com aquela intuição de fazer isso, fazer aquilo. Quem é palestrante sabe do que eu estou falando. Então, escritores, né? Então, é importante, então, se preparar para dormir, para poder dar continuidade ao nosso aprendizado no plano espiritual durante o sono. Próxima. A pessoa que é uma pessoa do bem, que gosta de fazer o bem, de ajudar os outros, certamente que quando ela dorme fisicamente, que o corpo descansa e o seu perispírito desprende, né? Ela vai em busca de trabalho no plano espiritual, vai ajudar, vai assistir aqueles que estão em sofrimento. E é muito necessário para a espiritualidade. Existem muitas situações em que determinados espíritos, devido à sua densidade, à sua inferioridade, eles não conseguem ver o perispírito dos espíritos benfeitores que estão ali para ajudá-los. Mas eles conseguem ver o nosso perispírito de encarnado, porque o nosso perispírito está ligado ao corpo físico, então ele se torna envolto a ectoplasmas, que nós vamos estudar na próxima reunião, e aí ele pode ser visto por esses espíritos que não veem os benfeitores espirituais. E aí nós, encarnados, somos muito úteis para esse trabalho, para essa ajuda espiritual. Então, muitos de nós, estando em condições, a hora que está dormindo aqui, está trabalhando lá no plano espiritual, ajudando, auxiliando aqueles que sofrem. Próxima. E não precisa ser só desencarnado. Nós podemos auxiliar e ajudar os encarnados também. A gente vai e auxilia aqueles encarnados que estão desprendidos e estão sofrendo, angustiados. Nós podemos ir lá auxiliar, ajudá-los também. Próxima. Nós podemos ajudar aos encarnados que estão correndo perigo.
Quantas vezes a gente sonha que está naquela situação de corre, pega aqui, né? Aquela situação, nós muitas vezes estamos lá auxiliando, tirando os desencarnados das garras de obsessores. Muitas vezes acontece isso. Como podemos ajudar obsessores, como nós vemos aqui nessa situação? Nós podemos ajudar aquele espírito que está em grande sofrimento, que está com o seu perispírito todo deformado no plano espiritual. E aí os mentores contam com a nossa ajuda. E aí, num primeiro contato, olha a forma que está esse perispírito ali. Próxima. Após o tratamento, olha como é que vai ficando esse perispírito, esse espírito que estava em sofrimento tão grande. Próxima. Olha como já está esse perispírito agora. Ele já saiu daquela forma de sofrimento, porque nós, durante o sono, podemos estar lá auxiliando e ajudando esses irmãos. Próxima. Quem é religioso, aqui como encarnado, quando vai dormir, o que ele vai buscar? Não vai buscar o templo religioso, vai buscar aprender, vai buscar vivenciar coisas religiosas, vai praticar aquilo que o Cristo ensinou, amar ao próximo, como a si mesmo. Próxima. Mas se a pessoa é um viciado, uma pessoa dada a desregramentos, o que ele vai procurar? Ele vai procurar os que são afins, vai procurar esses antros. Então, né, por que funciona na madrugada a maior parte desses antros? Porque os que não dormem aqui fisicamente vão lá com o corpo físico. Mas aqueles que dormem e não puderam ir, vão espiritualmente. Então, vão procurar essas situações também. Próxima. E, infelizmente, a maioria se vale, né, de repouso noturno para sair à caça de emoções frívolas ou menos dignas. O nosso planeta é um planeta de provas e expiações, onde hoje ainda a maioria tem tendência ao mal, tendência, né, à inferioridade. Por isso que está ali no livro, né, para nós, dizendo que a maioria ainda busca essas emoções. Por isso nós temos que nos preparar para tentar sair disso, escapar dessa situação e se tornar pessoas melhores, né? Próxima. Então, ao despertarmos, nós vamos conservar no nosso espírito as impressões daquilo que nós vivenciamos. Muitas das vezes, nós não lembramos nada, não tivemos sonho nenhum. Nada. Nem sonho comum, nem reflexivo, nem vivência espiritual. Nada. Mas trazemos impressões. Impressões que são agradáveis ou desagradáveis. Então, nem sempre nós lembramos do sonho, mas a maioria das noites nós amanhecemos com impressões. Amanhecemos, né, com as impressões daquilo que a gente vivenciou. Sensação de bem-estar tivemos com pessoas que nos ajudaram, nós fizemos o bem durante a nossa estada lá. Amanhecemos com mal-estar, com a situação de angústia, nós tivemos vivências que não foram agradáveis. E companhias desagradáveis também. Bom, falamos da classificação dos sonhos. Mas vamos falar uma coisa muito interessante agora. As fases do sonho. Do sono, aliás. As fases do sono. Durante o sono, o nosso sono é dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós vamos normalmente ter os sonhos chamados sonhos comuns. Então, no início do nosso sono, então, geralmente, a gente vai ter sempre essa parte inicial relativa aos sonhos comuns. No início, aquelas coisas materiais que estão povoando a nossa mente. Então, a gente está começando a dormir, não emancipou direito ainda. Então, a gente já começa a entrar uma fase intermediária, a gente já começa a ter os sonhos comuns, que são relativos às coisas do nosso dia a dia. E aí vem uma segunda parte. A hora que nós passamos da fase dos sonhos comuns, a gente conseguiu se desprender, só que ainda estamos próximos ao corpo físico, mas já estamos no plano espiritual desprendidos.
nós vamos ter os sonhos reflexivos. Nós vamos começar a ter lembranças, aquelas lembranças que estão mais afloradas, mais próximas. Então, nós começamos a lembrar das coisas que nós já vivemos anteriormente. Então, é a segunda parte dos sonhos. E na terceira parte, é quando a gente passa dessa fase, né? Passamos pelo sonho comum, passamos pelo sonho refletivo e entramos, aí emancipamos de vez, aí se soltamos para o plano espiritual. Aí vamos vivenciar no plano espiritual, vamos nos desprender por completo e vamos agir no plano espiritual. Qual dessas partes que a gente fica mais tempo? Sonho comum, sonho reflexivo, sonho... Qual dessas partes toma mais parte do nosso sono, durante o sono? Próxima. Vamos ver como é que isso funciona. Como estão os nossos sonhos, né? Tem muitas pessoas... Eu aqui coloquei a média, né, dormindo às 8 horas. Se for 6 horas, se for 5 horas, aí cada um vai diminuir o tempo, vai adequar o tempo para a sua ideia. Aqui eu vou usar, né, o tempo das 8 horas de sono. Tem muitas pessoas que estão tão apegadas às coisas materiais que a maior parte do seu sono, eu coloquei ali em torno de 5 horas, ela fica ligada só com os sonhos comuns, com o seu dia a dia. É tanta preocupação, é tanta ligação com a matéria, ela está tão materializada, né, esquecendo das coisas espirituais, e ela fica a maior parte do sono lidando com os sonhos comuns, vivenciando coisas ligadas ao seu dia a dia da vida material. Pode ocorrer momentos, né, que isso seja dessa forma, por uma preocupação muito grande, mas não deveria ser, né? Essa pessoa que está tão ligada às coisas materiais, ela vai ficar 5 horas nos sonhos comuns, vai ficar umas 2 horas do sono nos sonhos reflexivos, tendo as lembranças, lidando com as coisas do passado, e lá no final, faltando 1 hora para acordar, aí ela se solta para o plano espiritual. Aí né, ela é tão pouco tempo que não dá tempo dela nem ter muita atividade. Vai exercer bem pouca atividade no plano espiritual. E, normalmente, essa pessoa é aquela pessoa ligada à matéria, uma pessoa ligada a vícios, até, de certa forma, se torna menos mal, porque se ela tivesse um tempo muito grande no plano espiritual, ela iria fazer muito mais coisas que não seriam dignas, né, no plano espiritual. Mas não seria o ideal essa forma aqui. E existem outras pessoas que dão muita importância, elas estão não é que dão muita importância, elas estão com tanto problema do passado, que elas ficam em torno de 2 horas no sonho comum e se desprendem, e se emancipa, ela fica lidando com as informações do passado. Ou ela está vivendo com pessoas muito próximas ao seu passado, e que ela não está conseguindo equilibrar isso, resolver isso. Então, ela fica presa a essa parte reflexiva, ao seu passado, pela maior parte do tempo. E também vai ter só no final do seu sono as suas vivências espíritas, os seus sonhos espíritas. E aí eu vou colocar como a situação ideal, que seria a melhor de todas, né? Nós, claro, estamos encarnados. Quem de nós que não está preocupado com uma coisa ou outra material? Porém, que seja uma parte menor do nosso sono para tentar resolver as coisas da matéria. Também que não seja a maior parte do tempo para resolver o passado, porque se nós estivermos aqui, vivendo de acordo com o que Jesus ensinou, amando o próximo como a nós mesmos, essas questões do passado com certeza estarão sendo resolvidas no nosso dia a dia, na nossa vivência. E aí a gente vai ter uma maior parte do nosso tempo, do sono, para viver no plano espiritual. Então é isso que nós deveríamos buscar. O ideal seria menos tempo, né, para sonhos comuns e reflexivos, e a maior parte do tempo para nós fazermos atividade no plano espiritual.
Avalie como que estava o sono de cada um. Bom, vamos em frente. Agora falamos, né, do tipo de sonhos, e agora vamos ver essa questão da recordação dos sonhos. Kardec estava muito preocupado com isso, né? Porque o que é o sonho? O sonho é a lembrança do que o espírito viu ou vivenciou durante o sono. Mas nem sempre lembramos daquilo que vivemos, que vimos ou vivemos. Nós já vimos que nós ainda não estamos espiritualmente muito desenvolvidos. Nós somos espíritos que estamos em provas e expiações ainda. Estamos em evolução. Então, essa questão de não lembrarmos nitidamente do que vivenciamos e nem lembrarmos, às vezes, tem pessoas que dizem, faz anos que eu não sonho. Essas situações é devido à condição de cada pessoa. Kardec estava preocupado com essa questão e ele perguntou isso para os espíritos. Próxima. Então, na questão 403 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos: por que não lembramos de todos os sonhos? Por que não lembramos? E vamos ver o que os espíritos responderam para Kardec. Então, em resposta, os espíritos disseram: como o corpo, nosso corpo físico, é de matéria pesada e grosseira, dificilmente vai conservar as impressões recebidas pelo espírito durante o sono. Mesmo porque o espírito não as percebeu pelos órgãos do corpo. Então, aquilo que eu expliquei agora há pouco. Nós, quando desprendidos, nós passamos a viver na quarta dimensão. E passamos a lembrar as coisas que estão gravadas na nossa mente perispiritual. E tudo que está gravado, ou tudo que o nosso perispírito, né, a mente do nosso perispírito funciona através de ondas eletromagnéticas mentais no nosso perispírito. E no nosso cérebro físico funciona através de sinais elétricos. Então, jamais uma onda eletromagnética vai ser interpretada pelo nosso cérebro físico. Então, o nosso cérebro físico ainda é de matéria pesada e grosseira. Por isso, dificilmente conserva as impressões que ocorreram numa quarta dimensão, numa velocidade de matéria muito mais rápida do que o nosso corpo físico, o nosso cérebro físico consegue decodificar. As informações não estão na mesma linguagem. Para que isso ocorra, nós precisamos transformar ondas eletromagnéticas em sinais elétricos, que a gente vai ver, né, a partir de agora. Vamos ver como é que funciona todo esse mecanismo para que nós tenhamos a recordação dos sonhos. Próxima. Então, quando recordamos dos detalhes dos sonhos, é porque tivemos uma predisposição cerebral. Predisposição quer dizer que as ondas eletromagnéticas foram transformadas em sinal elétrico. Então, significa que as ondas mentais foram ajustadas para serem registradas em nosso cérebro físico. E quando não lembramos dos sonhos, significa que essas ondas mentais não foram ajustadas para serem interpretadas pelo nosso cérebro físico. Por exemplo, tudo que nós vivemos no passado, nossas vidas anteriores, elas estão em forma de ondas eletromagnéticas. E elas não são ajustadas para sinais elétricos justamente para que não haja interferência do que nós vivemos antes com o que nós estamos vivendo agora. Próxima. Então, reforçando, né, o que eu estou dizendo aqui. Quando agimos no mundo espiritual, durante o sono, nós fazemos e agimos, e tudo é gravado no nosso cérebro perispiritual, que é de quarta dimensão. Quando acordamos, nós não conseguimos lembrar o que fizemos, se não houve esse ajuste mental, devido às limitações do nosso cérebro físico. É um cérebro físico de terceira dimensão. Nosso corpo físico é uma máquina fantástica, mas comparando com o nosso perispírito, ele é muito mais grosseiro, mais denso.
Próxima. No livro Libertação, no capítulo 19, eu vou primeiro falar isso para depois para vocês entenderem. André Luiz relata o seguinte: a protetora Matilde, interessada em despertar em Margarida alguns centros importantes da vida mental, começou a aplicar-lhe passes ao longo do cérebro, operação que não pude compreender tão bem quanto desejava. O André Luiz falando, olha, a Matilde, uma protetora, queria que a Margarida lembrasse de algumas informações do passado. Para isso, ela começou a aplicar passes ao longo, né, do cérebro. E aí o André Luiz, eu não estava entendendo bem o que estava acontecendo. Reparei, contudo, que Matilde lhe aplicava recursos magnéticos sobre os condutores nervosos do órgão de manifestação do pensamento, o cérebro, né? E aí, a Matilde esclareceu. Mais tarde, né, esclarecendo o instrutor, mais tarde, que na alma encarnada, nós encarnados, a mente da criatura tem vibrações mais lentas, peculiares aos planos inferiores, ao nosso plano físico. Então, o nosso cérebro físico trabalha em vibrações mais lentas. O nosso perispírito trabalha em ondas eletromagnéticas em vibrações muito mais rápidas. Então, são matérias mentais iguais. São matérias mentais, mas em estados e velocidades diferentes. Eu vou dar um exemplo bem rápido. Nós temos a água. A água ela pode estar no estado líquido, sólido, né, e gasoso. Se eu analisar o líquido, é H2O. Se eu analisar o sólido, que é o gelo, é H2O. Se eu analisar o vapor, que é o estado gasoso, é H2O. Mas estão em estados diferentes, em velocidade. No estado líquido, a aproximação das moléculas de hidrogênio e oxigênio estão numa certa distância e em uma certa velocidade. Para me transformar em gelo, que é água sólida, eu vou aglutinar mais diminuir os espaços entre as moléculas e diminuir a velocidade dessas moléculas ali, das vibrações que elas fazem. Se eu quero transformar em vapor, o contrário, eu vou aquecer e vou aumentar a distância entre as moléculas, entre o hidrogênio e o oxigênio, e aumentar a velocidade. Se eu analisar, né, a líquido, o gelo e o vapor, é tudo H2O. É mais ou menos o que, né, acontece com o nosso pensamento. Só que estão em estados diferentes. Então, o nosso cérebro físico só consegue interpretar quando a vibração dessa matéria mental é bem lenta. Então, vamos ver como é que isso acontece. Então, para que possamos lembrar do que ocorreu durante o sono, do que vivemos, é necessário que benfeitores espirituais preparem essas informações para que possam chegar à nossa consciência física. Então, vemos ali que um mentor espiritual está trabalhando no nosso cérebro perispiritual, puxou da gavetinha alguma informação, nós vamos ter consciência daquela informação, e essa informação é que precisa chegar em forma de sonho para nós. Então, essa informação ela está em forma de onda eletromagnética do pensamento, onda eletromagnética mental. Quando essa onda começa a ir em direção ao nosso corpo físico, entre o nosso perispírito e o corpo etérico, que nós já estudamos sobre isso nas aulas anteriores, a velocidade da onda eletromagnética é muito mais rápida. Para poder o nosso cérebro físico entender essa informação, então eu preciso diminuir a velocidade dessa onda eletromagnética. Então, quando essa onda eletromagnética vem do perispírito até o corpo etérico, está numa velocidade mais rápida. Aí, quando ela passa pelo corpo etérico, ela vai se adensar. Ela vai receber ectoplasmas, que é o nosso tema da próxima reunião. E vai deixar essa onda eletromagnética mais lenta. Quando chega na epífise, a epífise é um órgão, né, uma glândula que nós temos no nosso cérebro, que já estudamos sobre ela também, está, né, disponível para tanto o vídeo como os estudos,
nos canais, né, do YouTube, da União Espírita Caminheiros do Bem, como no meu canal também, do YouTube. A epífise vai transformar essa onda eletromagnética mais lenta em sinal elétrico. É assim que daí essa informação chega, esse sonho vai chegar para nós. Ou a informação que foi trazida, né, do passado, ou aquela vivência que eu estava tendo e estava gravando aquelas informações da vivência no perispírito. Bom, é assim que começa, né? Próxima. Então, esta preparação para que as informações cheguem ao nosso cérebro físico é feita sempre por um espírito especializado nesse assunto. Geralmente, nossos protetores são espíritos preparados para isso, né? Próxima. Então, esse espírito especializado, ele vai graduar o que queira que a pessoa se lembre. Ele vai graduar qual informação que deve ser lembrada, para que eu consiga acordar e ter essa informação que foi obtida durante o sono. Então, nem tudo aquilo que eu vivenciar ou lembrar durante o meu estado de sono, né? Tudo aquilo que eu vivenciar, ele vai vir ao meu cérebro físico, ele vai vir a parte necessária, aquilo que é conveniente eu lembrar. Então, existe um espírito especializado que gradua essa informação, esse pensamento. Próxima. Aqui seria uma continuação desse mecanismo, né? Então, partindo do perispírito, onde o benfeitor graduou o que a pessoa deveria lembrar, ela vem numa velocidade até o corpo etérico, e do corpo etérico ela diminui essa velocidade da onda eletromagnética mental, e a epífise, então, vai transformar essa onda eletromagnética em sinal elétrico e vai enviar para o tálamo. Lembra, estudamos sobre o tálamo? O tálamo é uma caixinha de distribuição. Então, o tálamo recebe esse sinal elétrico mental, né? E a epífise envia para o tálamo, e o tálamo vai enviar esse sinal elétrico para a área do nosso córtex frontal responsável pelo raciocínio. Dessa forma, gerando a lembrança do sonho. Por isso que eu lembro do sonho. Quando eu não lembro do sonho, é porque esse processo não foi feito. Ficou tudo guardado na minha mente perispiritual. Ok? Próxima. No livro Missionários da Luz, capítulo 11, chamado Intercessão, nós encontramos algumas informações que falam algo a respeito disso. Então, Esther foi levada durante o sono para se encontrar com seu marido que havia desencarnado. Romualda conta para André Luiz, Romualda era o espírito que estava acompanhando, que Esther amanhecera muito melhor e que ela, Romualda, fizera o possível por manter-lhe a recordação plena dos sonhos. A Romualda fez aquele ajuste vibratório para que desengavetou a informação, ou as lembranças desse encontro, e fez com que esse encontro houvesse a lembrança dele, né? E Esther, quando acordou, aí dizer, como era natural, a pobrezinha não podia lembrar de todas as minúcias, entretanto, fixar as impressões culminantes, as partes principais, suscetíveis de acordar-lhe a divina esperança e restaurar-lhe o bom ânimo. Então, as partes principais, ela lembrou. E a Romualda foi o espírito, né, no caso, que fez essa modificação vibratória. Ok? E eu queria recomendar para vocês, para mais esclarecimento sobre essa situação, não dá tempo de a gente falar tudo, né? No livro Missionários da Luz, no capítulo 8, trata sobre os sonhos. E no capítulo 9, Mediunidade e Fenômeno, ele esclarece muitos detalhes sobre a ação espiritual na questão do trabalho dos espíritos com os desencarnados durante o estado de sono. Recomendo a leitura desses 2 capítulos. Para a gente ir para o final. Devemos nos preparar para bem dormir. Próxima.
Então, vamos orar ao deitar, mas compreendendo que é de grande valia a maneira pela qual a gente passa o dia. Não adianta só rezar na hora, né? Ser bonzinho na hora de dormir ali, rezar. Não, é o conjunto, do dia todo, né? Cultivemos bons pensamentos, pratiquemos bons atos, evitemos a ira, rancor, ódio. Então, para termos um bom sono que ajude o nosso espírito a desprender-se com facilidade do corpo, é preciso que nós prestemos atenção no seguinte. Vamos ver algumas dicas aí. Quem se entrega ao mal e aos vícios durante o dia, embora seu corpo durma durante a noite, seu espírito não terá forças para subir e ficará perambulando por aqui mesmo, pela parte física, correndo o risco de ser arrastado por outros espíritos viciosos e perversos. Próxima. A excessiva preocupação com os negócios materiais dificulta o espírito desprender-se durante o sono. Preocupar-se é normal. Excessivamente, não. Próxima. Então, e a prática do bem e da virtude nos levarão, através do sono, às colônias espirituais, onde nós vamos fruir da companhia de mentores espirituais elevados, né? Praticar o bem é muito importante. E de manhã, ao retornarmos ao nosso veículo físico, vamos elevar a Deus, né, em prece, o nosso agradecimento pela noite que nos concedeu de repouso ao nosso corpo e de liberdade ao nosso espírito. Isso é muito importante, né? Agradecer pela noite que vivenciamos. Obrigado, gente. Estamos aí, Edson. Edivaldo. Depois eu trago o último slide para você fazer o convite para o pessoal. Uhum. Então, eu queria trazer aqui, nós recebemos até agora 2 questões. A primeira da Mariana. Vamos lá. Boa noite. As telas mentais, onde conseguimos ver trechos de vidas passadas, têm algo a ver com o assunto ensinado de hoje? Então, essas telas mentais são os famosos filtros mentais. E existem em nosso perispírito e em nosso corpo etérico o que a gente chama de centros de forças. E cada centro de força tem uma tela. Essas telas é que também ajudam a impedir que informações desnecessárias cheguem à nossa parte física. Quando é necessário que nós tenha a lembrança de vidas passadas, todo esse processo de desengavetamento daquela informação, trazer ela à consciência perispiritual e depois ir descendo com ela, essa informação, em direção ao corpo etérico. Se não for feito esses ajustes por esse espírito especializado, imagina se essa informação bateria na tela do corpo etérico e voltaria, ela não desceria para a parte física, essa informação ficaria ali. Havendo esse ajuste, esse espírito especializado vai permitir, então, que essa informação, quando chega ao corpo etérico, ela diminua de velocidade, passe por essas telas, esses filtros, e quando chega ao nosso cérebro físico, diretamente na epífise, que é a glândula da vida mental, conforme diz André Luiz, no livro Missionários da Luz, no capítulo 2, que é um capítulo inteiro que fala lá da epífise, a epífise vai transformar isso em sinal elétrico. E aí chega a nossa consciência física. Então, essas telas mentais são necessárias justamente para que nós não tenhamos a informação ou a lembrança daquilo que venha nos comprometer essa encarnação, ou atrapalhar, né? Leia, vamos ver. No sonambulismo, por que algumas pessoas lembram de suas ações e outras não? Seria todo esse mecanismo idêntico ao que nós estamos falando aqui. Como nós vimos, na questão do pressentimento, na questão das intuições. Então, existem as pessoas que conseguem se desprender, se desdobrar, né? Entrar no estado sonambúlico, que é o desprendimento total, é o estado de êxtase. Então, muitas das coisas que a pessoa vivencia lá, quando é necessário que a pessoa tenha essa oportunidade, todas essas informações, os espíritos que estão junto dessa pessoa, desse médium,
vai fazer com que ela haja toda essa transformação. Onda eletromagnética, né, rápida, transforma em onda eletromagnética lenta, chega na epífise e vai se transformar em sinal elétrico. Então, a pessoa tem plena consciência. Quando não é feito esse processo, a pessoa se desdobra, tem toda uma vivência no plano espiritual e, quando volta, não lembra nada. Por quê? Porque não foi feito esse ajuste de onda eletromagnética, que é o que povoa, é o que faz com que haja a vida mental, né, do perispírito. Então, se isso é ajustado para sinal elétrico, vai ter lembrança. Se não, não tem. O processo é o mesmo para todas as situações. Essa questão dos sonhos premonitórios, nós falamos na reunião anterior, né? Foi muito interessante. Mas eles se classificam exatamente nessa situação. Sonho premonitório. A pessoa dormiu, emancipou-se, e aí ela vai receber a informação. Se for a situação dela, ela vai receber a informação, olha, você preparou isso e isso para o futuro, para o teu futuro, né? Preparou a tua encarnação, e isso vai acontecer muito próximo. E aí a gente acorda, né, ou com a lembrança, ou com a sensação de que aquilo vai acontecer. Então, todo esse ajuste também, esse processo, o mecanismo não foge, a regra, né, é igual. Ondas eletromagnéticas tem que se transformar em sinal elétrico, para que haja consciência. Mas isso a gente viu com detalhe na reunião anterior, se você puder recuperar, né, tem o vídeo, tem a aula. O uso de medicação, quetiapina, atrapalha o contato espiritual no sono? Vamos lembrar assim, quando eu me desprendo, eu estou indo ao plano espiritual. Se eu uso algum medicamento que cause alguma inibição fisicamente, claro que isso vai causar um certo desajuste para que haja essa informação. Mas cada caso é um caso, né? Então, isso é uma coisa assim que tem que avaliar. Determinados medicamentos, sim, outros interferem mais, outros menos, né? Mas, lembrando que quem está em tratamento é o corpo físico, não é o perispírito. Com medicação material, o tratamento é no corpo físico, não no corpo do perispírito, né? Edivaldo, eu queria te fazer uma pergunta também. Quando você falava ali do livro Obreiros da Vida Eterna, daquela visita que o André Luiz fez lá à Casa Fabiano, e ele percebeu indo os espíritos lá se instruir, né, aprender. Me vem a seguinte situação: somos levados, né, conduzidos a esses locais, ou podemos ir sozinhos. Agora, aquele espírito que tem um outro tipo de crença religiosa, ele não acredita no mundo espiritual, ele pode também ser conduzido até esses locais para se instruir? Não tem dúvida. Porque essas instruções, lá não está escrito instituição espírita, instituição X, o Y, não está. É uma casa de tratamento. É como fosse uma faculdade, uma escola. Quando vai estudar, também. Então, independe da religião. A pessoa é levada quando é necessário, ela precisa. Eu pensei mais em termos de estudo mesmo, né? Mas se a pessoa não acredita, ela não vai duvidar quando chegar lá? A gente não conserva essas impressões da crença aqui, quando encarnado? Aí vamos ser justos também. Quando a gente fala que vai fazer um grupo para estudar mediunidade no plano espiritual, vai preparar médium, claro que tem que ser aquelas pessoas interessadas por aquilo. Então, é formado grupos de acordo, como a gente viu ali, de acordo com aquilo que a pessoa tem afinidade. Então, a pessoa vai receber a orientação daquilo que ela é propício a ela entender. Então, ela não vai lá para entrar em conflitos de entendimento. Então, cada grupo vai buscar o que é afim de conhecimento necessário para ele. Beleza. O Alé postou mais alguma coisinha aqui. Aquela pessoa que durante o sono grita, anda, fala, está... Bate no marido do lado. E depois diz que não lembra, né?
Ela está falando isso porque ela faz, viu? Necessariamente não. Não quer dizer que esteja sob influência, né? Eu até queria puxar alguns assuntos relativos. No final, a gente junta tudo isso aí. Algumas perguntas que são normais que a gente recebe quando fala do sono. Então, eu vou me fazer a pergunta e vou responder depois, né? Existem aquelas pessoas que durante o estado, ela está falando aqui em, né, falar e agir, mas existe ao contrário, aquela pessoa que fica paralisada durante o sono, ela quer se mexer e não consegue. Então, tem muitas pessoas que estão num estágio ali de sono, mas parece que não está dormindo ainda, e começa a querer se mexer na cama e não consegue, está paralisado. Então, isso, muitas pessoas colocam como uma situação espiritual. Nós temos, né, várias pesquisas científicas demonstrando que isso é orgânico, isso não tem a ver com atividade espiritual. Existe um tratamento específico para isso. Então, a pessoa, basta colocar na internet, agora tem essa informação, basta colocar em qualquer site de busca sobre paralisia do sono. A gente vai encontrar muita informação e explicações a respeito. Isso se chama de alucinações hipnagógicas. Então, são situações que o próprio organismo apresenta e que se manifesta. Então, a pessoa tem uma certa dificuldade para o desprendimento. Isso tem a ver com alguma preocupação, algum problema que ela tem. Então, isso não tem a ver com que ela está querendo dormir. Eu já vi falar que pessoas dizendo, não, porque ela estava dormindo, quis desprender e deu de cara com o obsessor, ela quis voltar. Quis voltar correndo. Não, isso é uma questão, né, orgânica, que já tem tratamento para isso, para a pessoa aprender. Então, ligando a isso que a Leia colocou ali, também existem situações que não tem nada a ver com que ela está lá sendo alucinada por espíritos maus. Ela, na verdade, está tendo algum espasmo orgânico, alguma coisa que está se batendo ali. Isso, então, tem que ser. Existe hoje, bem avançado, né, tratamento. Eles não explicam a questão do sonho, mas tratamento para o sono tem bastante. Uma outra questão que me pergunto muito é aquela sensação de queda, da pessoa estar caindo. Ela está dormindo, né, num cochilo, e de repente sente que está caindo. Né? Então, essa questão é chamado também assim é como se a pessoa tivesse entre o sono e a vigília e ela quer acordar, só que acorda de solavanco, de vez. Então, o que é isso? Isso é porque o seu corpo espiritual, né, o nosso perispírito, ele começou a se desprender. E de alguma situação, ocorreu alguma situação física, então ele começou a vamos chamar assim, desalinhar, desprender do corpo físico. E ocorreu alguma situação física no corpo que, né, de repente, caiu alguma coisa, o braço caiu, ou ele virou de lado, dormindo, e apertou o braço, e aí houve a necessidade de voltar rapidamente, encaixar novamente o seu o corpo espiritual, o perispírito ao corpo. Então, dá essa sensação de queda, ou seja, o retorno foi muito rápido. Então, é comum as pessoas falarem sobre isso também, sobre essa volta rápida. Mais alguma questão? Não, só um comentário aqui da Berenice. No livro, o André Luiz descreve uma reunião em que tem muitos líderes de muitas igrejas, nos diz a Berenice. Tá, então, obrigado, Berenice. Leia também pôs um comentário aqui. Isso já aconteceu comigo, de tentar acordar e muitas vezes sentir levantar da cama e me ver dormindo.
e até entrar em pânico, pensando que tinha desencarnado. Ah, gente, legal. Obrigado pela participação, pela contribuição de todos aqui. Eu acho que é isso, Edivaldo. Você quer fazer uma nossa prece de encerramento e depois você volta para dar boa noite para o pessoal aí, tá Isso. bom? Então vamos lá, meu querido. Fica à vontade. Vamos lá. É importante, nesse momento, nós agradecermos, né, toda a União Espíritos Caminheiros do Bem pela oportunidade de estarmos estudando todos juntos. Agradecer também a todos que estiveram conosco neste dia, né? E então vamos orar a Deus em agradecimento. Pai da vida, nosso Deus Criador, nossos corações nesse momento estão transbordando de júbilo e queremos te agradecer essas bênçãos que recebemos nesta noite. Agradecemos por nos permitir que nos reuníssemos em teu nome, nesta noite bendita de tanta felicidade e esperança. Por isso nós manifestamos a nossa gratidão. Pusestes em nossa boca o verbo construtivo, encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de que pudéssemos colaborar em tua obra. Ó Senhor, como somos felizes por esta possibilidade de ministrar em teu nome consolações e esclarecimento. Pai de bondade, que felicidade maior que esta, a de espalhar em nome do nosso Mestre Jesus as tuas bênçãos redentoras e carinhosas. A nossa alma está voltada para a tua generosidade e por isso temos muito reconhecimento. Pai, sê louvado e ser glorificado por todos os seres da criação. Que a tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Agradecemos a Jesus por ter trazido para nós os ensinamentos do Evangelho. Ensinamentos que nos ensinam a conviver um com os outros, através do amor. Agradecemos aos ensinamentos da doutrina espírita que chegou até nós. Doutrina espírita que nos consola, nos orienta, nos ensina de onde viemos, o que fazemos aqui, para onde vamos. Agradecemos por tantas bênçãos. Agradecemos pelas oportunidades que temos de estarmos sempre em teu nome, falando desse amor e dessas consolações. Que assim seja. Assim seja. Edivaldo, aqui, ó, só para a gente relembrar, né? Isso. Semana que vem, mês que vem, dia 2, né? Vai ser dia 2 de dia setembro. 2 de setembro. Nosso assunto, então, vai ser sobre ectoplasma. A gente viu hoje muitas situações já falando de ectoplasma. Então, é importante nós, como espíritas, sabermos o que é ectoplasma, que é tão importante. Usamos tanto o ectoplasma nas nossas atividades de fluidoterapia. Como é usado o ectoplasma pela espiritualidade? Nas questões de efeitos físicos, de uma forma geral, materialização, movimento das mesas girantes, as movimentações de objetos, as curas espirituais, tudo isso precisa de ectoplasma. Então, é um tema muito interessante. Muitas pessoas confundem ectoplasma com fluido vital. Nós vamos ter, vejam ali, nós temos dia 4 de novembro também vamos falar de fluido vital. São coisas distintas. Então, vamos entender o que é.
para que nós consigamos explicar para aqueles que vierem buscar a doutrina espírita agora, após a pandemia, né? Porque muitos vão vir, mas vão vir querendo esclarecimentos que consolem, que orientem de verdade. Então, nós, como espíritas, temos que ter essas informações. Então, dia 2 de setembro, aguardo a todos, né? Isso, legal. Meu querido, você quer dar o teu boa noite aí para os teus amigos? Fica à vontade aí. Não podemos deixar de lembrar, né? Nossos amigos lá de Juazeiro, da Bahia, de Barbacena, Minas Gerais, Contagem, Guilherme, Adriano, né? Desde o início conosco ali. De Belo Horizonte. Ó, estou vendo ali que a Lili, né? Já falou algo ali que ela entendeu. Conversamos mais ali quando você precisar, né? Nós estamos sempre juntos. Então, a Yolanda, lá de Belo Horizonte, de Conselheiro Lafayette, Ulisses, o Walter de Niterói, lá no Rio de Janeiro. Nosso pessoal amigo aqui do litoral do Paraná, de Paranaguá, de Matinhos, de Pontal do Paraná, de Guaratuba, né? Aproveitando já falar ali de Itapuá, da Leodiceia, que sempre está conosco, pessoal de Ponta Grossa, São Mateus do Sul, de Pato Branco, União da Vitória e de Porto União, né? O pessoal lá querido, lá o Sérgio e toda a equipe lá do Lar Espírita União, de Três Barras, a Rose, o Luiz sempre conosco, de Canoinhas, de Concórdia, em Santa Catarina, Papanduva, minha família toda lá de Itaiópolis, Santa Catarina, tia Tereza. Melhoras aí, tia Tereza, você cuida mais. Um abraço para a senhora. Um abraço para todos o pessoal querido lá de Itaiópolis, de Poço Claro, de Rio Negro, Mafra, de Araquari, né? Em Santa Catarina, o Ademir, o meu irmão Elcio, lá de Balneário de Pissarras, na Penha, o Roberto, Florianópolis, de Palhoça, Rio do Sul, também temos queridos amigos por lá, né? Brasília, e o nosso querido povo lá de Redenção, no Pará, a Josiane, a Daiane, a Tia Hilda, a Jaqueline, a Vilma, a Samanta, o Ivano, o Cláudio, aí vai, né? Um abraço para todos vocês aí. De Los Angeles, Estados Unidos, o Júnior. Olha lá, até onde nós chegamos, hein? Né? E os nossos amigos aqui de Curitiba, aí do Caminhos do Bem, do Mensageiro da Paz, do Fraternidade, do Capo, do Luz do Evangelho, do Semeador da Verdade, do Secave, ali da Araucária, que estão sempre conosco. Um abraço bem forte para todos vocês, é bom ter vocês conosco sempre. Que bom, meu querido. A gratidão da União Espírita Os Caminheiros do Bem, a todos que estiveram conosco, a você, Edivaldo, em especial. Um abraço, assim, daqueles calorosos, né? Muita paz, muito amor para todos nós, para a família, para Josiele, que a gente está mandando um beijo e um abraço. Obrigado, meu querido. Até dia 2 de setembro, né? Dia 2 estamos de volta. Isso. Então, um abraço bem apertado para todos aí. Isso. Muita paz. Tchau. Fiquem em paz. Até 2 de setembro. Isso.